Fala pessoal, então vamos falar de cálculo de imposto de renda. Bom, no último vídeo eu mostrei ali sobre o cálculo do INSS, né, sobre essa nova dinâmica aí que a gente tem já nesse último ano com relação ao cálculo do INSS, agora então o cálculo de imposto de renda. É bem tranquilo, estou mostrando para vocês aqui nessa ferramenta contábil, tá? Como vocês podem ver aqui tem o cálculo, né, tem aqui o valor, né, referente ao imposto de renda descontado desse funcionário. Então, nós temos imposto de renda, 15%, valor de 128,02. Lembrando que o cálculo do imposto de renda ele tem algumas particularidades com relação a algumas deduções que existem, né, com relação a dependentes e também a própria subtração do valor do INSS também da sua base de cálculo. Então, o que nós temos aqui? Como vocês podem verificar, nós temos aqui um campo chamado base de cálculo para imposto de renda, aqui ó, o valor de R$ 3.218,81. Então, o que o sistema está considerando para fazer esse cálculo, né? Então, quando a gente pode ver dentro do sistema de informação, nós temos algumas, digamos assim, algumas partes facilitadoras, né, onde você pode estar visualizando, né, esse recibo aí, até fazendo a consulta, né, do recibo e verificando quais são as bases utilizadas. Nesse caso aqui, até para a gente poder estar visualizando, a base desse cálculo de imposto de renda fica bem mais fácil, né, no sistema. Vou dar um OK aqui só para vocês possam visualizar. Selecionei um empregado aqui específico, né, um exemplo, tá? Só para a gente poder estar vendo. Então, assim que abrir aqui, vocês verão que ele vai usar como base, primeiro, o salário base da pessoa, mais os adicionais, as horas extras, o reflexo, então, tudo é somado para fins de cálculo do imposto de renda. Mas nós temos aqui, ó, para o imposto de renda mensal, o que ele utilizou? Então ele está somando, ó, o valor das horas normais, do reflexo, da hora extra, da periculosidade que esse funcionário recebe, e está descontando aqui, ó, deduzindo o INSS e também o imposto de renda. Lembrando que no caso aqui esse funcionário ele possui dois dependentes, tá? Por isso está um valor ali de 379,18. Porém, se o valor de desconto para dependente é de R$ 189,59, que facilita mais aí também para que vocês conheçam, né? Ou seja, se tiver um dependente, então será deduzido apenas este valor. Bom, existe uma tabela de imposto de renda onde você vai estar atribuindo esse valor. Pode ver aqui que ele calculou um imposto de renda de 15%. Por quê, pessoal? Bom, vamos ver aqui, ó. Existe a tabela do imposto de renda, a qual você vai fazer esse controle, que vai simular, né, vinculando a remuneração do funcionário a essa tabela. Essa tabela é geral, está há algum tempo aí já sem atualizar. Existe aí a possibilidade para o ano que vem, aí de 2022, estar regularizada. Porém, no momento, continua essa. Então, só arrastando aqui para vocês visualizarem. Então, aqui, ela existe aqui, ó, 5 faixas, né, ou seja, que vai aqui da primeira faixa, que seria a isenção do imposto de renda, você não está apto a fazer esse pagamento, até a quinta faixa, que vai aí além dos valores normais aqui de 4.664,69 até infinitos aí recebendo que você tem, que vai ser aplicado aí um alíquota de 27,5%. O que acontece? Como que a gente vai ver nesse caso? Bom, primeiramente, aqui foi somado então o valor referente ao salário, né, que é 2.969, somou o reflexo da hora extra, 19,49, somou-se a hora extra do funcionário, 131,58. Somou a periculosidade, tá, pessoal? Periculosidade, então, foi 30% aí do salário da pessoa, R$ 890,70. Que dá um valor aqui de R$ 4.010,77. Então, vou deduzir o valor referente ao INSS. Por quê, pessoal? Bom, trata-se de dois tipos de impostos que são de nível federal, ou seja, você vai estar pagando aí o imposto de renda, então tu não vai utilizar o INSS, que também tem uma finalidade federal, é pago à União também, você não vai utilizar ele na base de cálculo para outro imposto federal, você não teria uma bitributação aí, vamos dizer assim. Então, vou deduzir aqui, ó, os R$ 412,78 referente ao INSS, daí ficou aqui com a base de R$ 3.597,99. Se formos analisar, ele já está aqui, ó, com esse valor de R$ 3.597,99, ele já está dentro da faixa 3 aqui, ó, que vai até 3.751,05, ou seja, 15%. Quando ele estava só com 4.010, né, se a gente fosse considerar INSS, ele estaria numa tabela de faixa 4,
né, que seria acima de 3.751,16. Nesse caso ainda ele possui dependentes, então como ele possui dependentes, vou deduzir aqui desse 3.597,99 o valor dos dois dependentes, que é 379 e 18. Então deu uma base de cálculo, né, de fato, tal qual a gente tinha olhado aqui, de 3.218,81, que é o valor que está aparecendo aqui, ó, nessa base de cálculo mensal. Bom, uma vez que a gente já está vendo, então, no caso, a própria tabela, né? A gente está vinculando essa tabela, então o valor de 3.218,81, ele fica aqui, ó, na tabela número 3, que vai de 2.826,66 até 3.751. Então vou aplicar, né, sobre esse 3.218,81 o valor de o percentual de 15%, que dá um valor de 482,82. Só que tem o seguinte, dentro da própria tabela de imposto de renda, ele determina o quê? Que existe um fator de desconto, ou seja, um valor a mais que você vai estar deduzindo do valor que você teria a recolher sobre o seu imposto de renda. Então, cada faixa possui um valor a ser deduzido aqui de desconto do imposto de renda. Nesse caso aqui, então, lá de 15%, o valor é de R$ 354,80. Então, vou aqui e vou deduzir daquele 482,82, eu vou deduzir o valor de R$ 354,80, ficando um valor a recolher de R$ 128,02, né? Que é esse valor que aparece aqui, ó, como vocês podem ver, 128,02. Então, para fins de cálculo então, do imposto de renda, aí somou-se, né, as remunerações dele aqui, ó, as rubricas de folha dele, que são consideradas como base para imposto de renda, somando-as, chegou num valor, deduz o valor do INSS, deduz os dependentes, se houver dependente, e daí você tem o valor da base de cálculo para cálculo do imposto de renda. Beleza, pessoal? Bom, até mais aí. Se você curtiu, deixa o seu likezinho aí. E muito obrigado por assistir, né, gente? Valeu, até mais. Tchau, tchau.